Fala Caveira, beleza? Professor Paulo Francinário, trazendo para vocês o segundo bloco da parte de poder legislativo, beleza? A gente falou a parte introdutória do primeiro bloco, a gente falou sobre as atribuições do Congresso Nacional, a gente também falou sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional, feito, e a gente falou também sobre várias outras questões relativas ao poder legislativo como um todo, as funções típicas, atípicas. E agora a gente vai entrar diretamente nos órgãos, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrando que o Congresso Nacional é um órgão, Senado Federal é outro órgão e Câmara dos Deputados é outro órgão. Perfeito? Então, simbora comigo. Competência privativa da Câmara dos Deputados. Lembrando que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Lembrando também que a maioria absoluta é 257 deputados. Perfeito? Vem comigo. Eu trouxe, galera, todas as competências privativas referente à Câmara dos Deputados. Por quê? Porque não são muitas, são apenas 4. Perfeito? Então vem comigo. Primeira competência: autorizar por 2/3 de seus membros a instalação do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Lembrando, quando o presidente da República comete um crime comum ou um crime de responsabilidade, deve haver autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente seja processado. E essa autorização tem que ser por 2/3 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados. Lembrando que a Câmara dos Deputados não processa e nem julga. Ela apenas autoriza que o Senado processe e julgue no caso de crime de responsabilidade e que o STF julgue o presidente no caso dos crimes comuns. Perfeito? Ele apenas autoriza, ele não processa e nem julga. Primeiro. Segundo, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, Caveira, vem comigo. Todo ano o Congresso Nacional faz a tomada de contas do presidente da República para saber se ele está agindo dentro da lei, se ele está agindo dentro do padrão permitido. Porém, se o presidente da República não apresentar as contas daqui 60 dias da abertura da sessão legislativa, que é no dia 2 de fevereiro, a gente já vai falar o que é sessão legislativa, depois de 60 dias do prazo que o presidente tem para apresentar as contas, a Câmara dos Deputados vai lá no presidente e fala: ó, presidente, qual que é? Vai apresentar as contas. Não, mais ou menos isso, beleza, pessoal? A Câmara dos Deputados que vai lá cobrar isso do presidente, perfeito? Mas lembrando, que a Câmara dos Deputados, como diz aqui o inciso 2º, ela procede à tomada de contas quando não é apresentada pelo Congresso Nacional. Porém, essa é uma competência privada, é uma competência originária do Congresso Nacional. Perfeito? Nunca se esqueça disso. Porém, caso não é apresentado ao presidente, não é apresentado ao Congresso Nacional depois de 60 dias, aí sim a Câmara vai proceder à tomada de contas do presidente da República. Perfeito? E a competência do inciso 4 é simples, simplesmente que compete à Câmara dos Deputados a organização da Câmara, o funcionamento da Câmara, o orçamento, tudo isso é de competência da Câmara. A própria administração da Câmara dos Deputados é feita pela própria Câmara, ou seja, ela é responsável por toda a administração dela mesma, do órgão da Câmara dos Deputados. Bom, a Câmara dos Deputados possui poucas competências privativas e é um pouco mais simples. Vamos passar para o Senado Federal agora, que possui uma densidade maior de competências. Feito? Vem comigo. Eu trouxe as principais, tá bom, pessoal? Porque é o seguinte, eu vou ficar passando com vocês algumas que não são muito recorrentes em provas de concurso público, principalmente as provas de carreiras policiais.
Compreende? Então, eu trouxe os principais. Primeiro, processar e julgar. Lembra desses dois verbos? Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Ou seja, processar e julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República, Senado Federal. Lembrando, ponto importantíssimo, que se os ministros de Estado, que se os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica cometerem crimes de responsabilidade conexos com o presidente da República, aí sim é o Senado Federal que também julga eles. Porém, se esses crimes de responsabilidade não forem conexos com o presidente da República, aí não é eles quem julga essas determinadas pessoas, beleza? Então, ministro de Estado, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, se essas pessoas cometem crimes de responsabilidade conexos com os crimes de responsabilidade da presidência da República, aí sim o Senado Federal processa e julga essas pessoas também. Perfeito? Ou seja, a Câmara dos Deputados autoriza o processo de julgamento e o Senado processa e julga. Eu já vi muita questão falando que a Câmara processa e o Senado julga. E está errado. O Senado processa e julga. Perfeito? Segue. Inciso segundo. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Lembrando que essas pessoas que ele citou aqui, no inciso segundo, não necessitam deles cometerem crime de responsabilidade conexo com o presidente da República. Perfeito? O ministro do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da União e Advogado-Geral da União, só o fato deles cometerem crime de responsabilidade já faz com que eles sejam julgados pelo Senado Federal. Perfeito? Só os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que não serão julgados originariamente pelo Senado Federal quando o crime de responsabilidade não for conexo com o presidente da República. Feito? Para inciso terceiro. Se apegue aos detalhes. Por exemplo, aprovar previamente, ou seja, antes, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de. Lembra desses pontos principais aqui. Voto secreto. Lembra do voto secreto. E lembra do previamente, ou seja, antes. Lembra desses pontos. A escolha dos magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, dos ministros do Tribunal de Contas, que são indicados pelo presidente da República, tá bom? Governador de território, lembrando que governador de território, eles são indicados pelo presidente e aprovados também pelo Senado. Presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Ou seja, nos casos de nomeação dessas respectivas pessoas aqui, a aprovação do Senado Federal deve ser prévia e o voto deve ser secreto, ou seja, não é um voto público, perfeito? Na escolha, por exemplo, do governador de território, o presidente vai lá e indica, e aí então o Senado aprova por voto secreto. Perfeito? Se atente a isso. Tá bom? Mas vem no parágrafo único aqui, que é um ponto importantíssimo. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, ou seja, nos incisos aqui que eu trouxe para você aqui em cima, ó. Funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, ou seja, será presidente do Senado, exercerá as atribuições de presidente do Senado, o presidente do Tribunal Federal. Quando que o presidente do Tribunal Federal será o presidente do Senado? Quando houver o processo e julgamento do presidente da República, e nos casos previstos no inciso 1, e o processo de julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que no caso são as alíneas previstas no inciso 2º, perfeito? Os casos previstos no inciso 1º
e os casos previstos no inciso 2º, nesses casos, será presidente do Senado Federal o presidente do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3. Somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, para a Câmara dos Deputados poder autorizar que o presidente da República, por exemplo, seja processado e julgado, tem que haver 2/3 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados. E para que ele seja condenado, também tem que haver 2/3 dos votos, nesse caso agora do Senado Federal. Perfeito? Então, lembra dessa fração. 2/3 para autorizar que ele seja processado e julgado, e 2/3 do Senado para que ele seja condenado. Perfeito? Lembrando que nessas hipóteses, o presidente do Senado Federal será o presidente do Supremo Tribunal. Perfeito? Segue comigo. Artigo 53, uma disposição muito importante. Fala sobre a prisão dos deputados e senadores, quando eles podem ser presos, quando eles não podem ser presos. Perfeito? Vem comigo. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Opa, uma travada. Lembrando que os deputados e senadores, quando cometerem crimes comuns, serão submetidos ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o deputado federal cometeu o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Ele será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Tanto ele como o senador, tanto a pessoa que faz parte da Câmara dos Deputados, quanto a pessoa que faz parte do Senado Federal. Serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Segue comigo. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ponto importantíssimo. Por quê, professor? Porque o presidente da República não pode ser preso em hipótese alguma, a não ser em sentença condenatória. Já os deputados e senadores, não. Os deputados e senadores podem ser presos, sim. Em que caso? Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Perfeito? E não é desde a posse, mas sim desde a expedição do diploma, que é feito antes da posse. Perfeito? Inclusive é feito, acredito, ali no mês de dezembro. Tá bom? Desde a expedição do diploma, eles não podem ser presos, a não ser por flagrante delito em crime inafiançável, diferentemente do presidente da República. O presidente da República não pode ser preso em hipótese alguma, a não ser com sentença condenatória, feita inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, se atente bastante a isso aí. Segue comigo. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, nesse caso que eu citei para vocês, um deputado federal comete um crime de estupro, é preso em flagrante. Certo, crime de estupro, inclusive, é um crime hediondo, ou seja, ele é inafiançável. Vem comigo. A partir do momento que ele é preso em flagrante, 24 horas depois de sua prisão, os autos da prisão são remetidos à respectiva casa que ele faz parte, no caso, a Câmara dos Deputados. Beleza. Aí a Câmara dos Deputados, pela maioria de seus membros, vai decidir se aquela prisão é certa ou errada. Perfeito? Ou seja, o próprio órgão que o deputado faz parte, ou seja, a Câmara dos Deputados, vai decidir sobre a sua prisão ou não. Perfeito? Se atende bastante ao prazo, 24 horas. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado, ou seja, quem recebeu o Supremo Tribunal Federal, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência
a casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia. É o pedido da denúncia, o Supremo Tribunal Federal vai e recebe. Aí é um deputado federal. A casa legislativa em que ele faz parte pode sustar o andamento do processo, ou seja, ela pode extinguir o andamento do processo, ela pode parar o andamento do processo a qualquer momento. Perfeito? Lembrando que tem que ser por iniciativa de partido político e pelo voto da maioria dos membros da respectiva casa legislativa, que no caso em questão é a Câmara dos Deputados. Perfeito? Já atende bastante isso aí. Realmente, quando a gente fala de poder legislativo, é um pouco mais complexo da gente entender. Mas qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente pode tirar a sua dúvida, tá bom? Segue comigo. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Ou seja, eu sou deputado federal. O Brasil entrou em guerra e eu sendo militar, por exemplo. O Brasil entrou em guerra e eu quero participar da guerra. Eu quero ir para a guerra, quero lutar. A casa legislativa a que eu pertenço, no caso, a Câmara dos Deputados também, vai ter que me autorizar, me dar uma licença para eu ir para a guerra. Entende? Ou seja, se eu quero participar de alguma atividade militar, eu necessito de uma licença da minha casa legislativa, da minha respectiva casa legislativa. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estágio de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Ou seja, estado de sítio, pessoal, é um estado de calamidade, ou seja, alguns direitos individuais, coletivos, podem ser violados pelo Estado. O Estado pode violar esses direitos, no caso de estado de sítio. E os direitos dos deputados e senadores subsistirão. O que significa? Eles existirão. Porém, poderá haver exceções em que eles não existirão. E qual será essa exceção? Quando houver 2/3 dos votos pelos respectivos membros da Casa Legislativa. Perfeito? Ou seja, os direitos dos deputados e senadores durante o estado de sítio existirá, sim. Porém, existirão casos que eles não existirão. Quando houver a votação de 2/3 do membro da Casa Legislativa, e esse voto de 2/3 fala, olha, os deputados e senadores não têm mais esse direito. Perfeito? Nesse caso, esse direito não existirá mais. E lembrando que é só no caso de estado de sítio. Estado de defesa e estado de intervenção federal, não há essa possibilidade. Perfeito? Opa! Pessoal, o artigo 54 e 55 são artigos muito extensos, mas que você tem que ler. O artigo 54 fala da proibição, ou seja, coisas que os deputados e senadores não poderão fazer. Perfeito? Muito importante você ler também. O artigo 55 também fala sobre as causas de perda do mandato. Crime de responsabilidade, improbidade administrativa, condenação por crime comum. Existem alguns casos lá e eu peço que você leia, pessoal. No material do Cabelas Negras tem esse material, tem essa parte, e é muito importante que você leia. Eu não trouxe porque são muitas causas e não agregaria muita coisa para nossa aula. Feito? Então vem comigo. O artigo 56 traz algumas disposições importantes. Por quê? Porque já existiram casos em que um deputado federal era ministro de Justiça, que um deputado federal era ministro da Saúde, que o deputado federal era ministro da Economia. E o que a gente faz nesse caso? O artigo 56 vai trazer para a gente. Vem comigo. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1º. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Ou seja, ele é deputado, porém, ele é secretário
da Prefeitura de Goiânia, ele é secretário do Estado, ele é ministro de Estado, ele é governador de território. Mesmo assim, ele não perderá o mandato. Compreende? Ou também tem a opção do inciso segundo, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Ou seja, sessão legislativa, pessoal, o que é uma sessão legislativa? É o período de um ano, perfeito? Ele começa dia 2 de fevereiro e vai até até dia 20 de dezembro, perfeito? Sessão legislativa, 2 de fevereiro até dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. Mas atente a isso aqui. Ele pode se ausentar para interesse particular 120 dias por sessão legislativa, ou seja, por ano legislativo, não em toda a sua legislatura, por sessão legislativa. Desculpa, pessoal, acredito que a sessão legislativa seja do dia 2 de fevereiro ao dia 2 de dezembro, tá bom? Não é 20 de dezembro, não. É o dia 2 de dezembro, tá bom? Estou retificando o que eu falei para vocês. 2 de fevereiro ao dia 2 de dezembro, tá bom? E é o seguinte, durante essa sessão legislativa, durante esse ano legislativo, ele pode se ausentar para interesse particular sem remuneração por 120 dias, ou licenciado por motivo de doença pelo tempo que for necessário, porém com direito à remuneração. Então se atente bastante aí, 120 dias para interesse particular por sessão legislativa. Existem 4 sessões legislativas por legislatura, feito por mandato de deputado federal. Segue comigo. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Ou seja, no caso do senador, ele tem 2 suplentes. O suplente dele será convocado quando ele for ministro de Estado, quando ele for governador de território, compreende? Ou quando ele estiver licenciado por motivo de doença, ou no caso de interesse particular também. Por isso que serve o suplente. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preencher se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato, perfeito? Ou seja, esse aqui é o caso do deputado federal, que não há suplente, pelo menos não previsto na Constituição Federal. Quando não há suplente e falta mais de 15 meses para terminar o mandato, aí haverá uma eleição, perfeito? Eleição direta? Não, eleição indireta. Bom, se atente bastante a isso aí. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, ou seja, quando o deputado ou senador está investido em algum cargo administrativo em algum estado ou prefeitura, o deputado ou senador poderá optar por sua remuneração do mandato. Ou seja, suposição, eu sou deputado federal, porém eu sou ministro da economia também. Eu posso optar pela remuneração, eu posso ganhar igual deputado federal ou eu posso ganhar igual ministro da economia. Eu escolho a minha remuneração, perfeito? É uma faculdade que o legislador da Constituição trouxe no caso do deputado federal. No caso em que um deputado federal ou senador foi investido em algum cargo administrativo no Poder Executivo. Perfeito? Bem, aqui fala sobre a sessão legislativa, pessoal. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, ou seja, Brasília. Lembrando que a capital federal não é Distrito Federal. A capital federal é Brasília. De 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Perfeito? Lembrando que a sessão legislativa, agora retificando novamente, perfeito, pessoal? Que eu perdi a data aqui do final da sessão legislativa, tá bom? Peço desculpas. É do dia 2 de fevereiro. Opa. Sessão legislativa é do dia 2 de fevereiro ao dia 22 de
dezembro. Perfeito? Eu tive confundido aqui nas datas, pessoal, mas eu sabia que eu estava ali no caminho. Não é dia nem 20, nem dia 2, é dia 22. Tá bom? Dia 22 de dezembro, retificando aqui novamente. Perdão aqui. Então, a sessão legislativa vem do dia 2 ao dia 22 de dezembro. Perfeito? Essa é a sessão legislativa. E uma legislatura tem 4 sessões legislativas. Beleza? Lembrando que aqui entre julho e agosto tem um recesso, perfeito? Tem as férias de dezembro a fevereiro, normal, tá bom? Vamos entrar na parte muito importante, pessoal. E eu gostaria, na verdade... Não, vamos continuar nesse bloco aqui mesmo. Nesse bloco aqui a gente vai encerrar isso aqui. Vamos falar sobre as comissões. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes. Eu já falei para vocês o que é comissões. O que é comissão? É um grupo de deputados, por exemplo, uma comissão da Câmara dos Deputados Federais. É um grupo de deputados que estão representando a Câmara dos Deputados em caso de fiscalização, em caso de abordagem de algum assunto específico, perfeito? Então é o seguinte, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou ato que resultar da sua criação. Olha o parágrafo 3º, que é importante. Eu coloquei em caixa alta, coloquei de vermelho para você sublinhar aí, perfeito? De suma importância para a sua prova. As comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as comissões, elas também têm o poder de investigação, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, tendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil, criminal dos infratores. O professor me explica esse parágrafo 3º, pessoal. Se a Câmara dos Deputados ou o Senado, através de 1/3 de seus membros, autorizar a formação de uma comissão de investigação, uma comissão de inquérito para determinado assunto, eles têm o poder de investigação, sim. Se eles estiverem desconfiando de algum, por exemplo, crime de responsabilidade, ou de algum crime comum de um ministro de Estado, ou até mesmo do presidente da República, ou de alguma pessoa que está envolvida na organização da administração pública, do procurador-geral, de um ministro do STF, compreende? Eles têm o poder de investigação através dessas comissões. Porém, essas comissões serão formadas e autorizadas através da votação de 1/3 dos membros da respectiva casa legislativa. Perfeito? E essas comissões têm poder de investigação, professor? Tem. Elas, inclusive, podem autorizar algumas medidas previstas no Código de Processo Penal, que a gente vai ver agora. São os pontos jurisprudenciais mais importantes que eu trouxe para essa aula. Vamos ver aqui o que é CPI. O que é CPI? Comissão para Investigação. Perfeito? Isso que é CPI. São as comissões parlamentares de investigação. Chamamos essas comissões de CPIs. Perfeito? A gente vai ver agora o que a CPI pode e não pode fazer. Isso já caiu muitas vezes em prova. Bem, poderá a CPI convocar autoridades e particulares para depor na condição de testemunhas ou como investigados. Isso aqui é um caso que a CPI pode fazer. Ela pode interrogar, ela pode convocar uma testemunha para esclarecimentos. Ela pode determinar a busca e apreensão de documentos, desde que essa medida não implique violação do domicílio das pessoas. Ou seja, a CPI, por mais que não seja um órgão de investigação, originário de investigação, ela pode determinar a busca e apreensão, sim. Lembrando que não pode implicar na violação de domicílio das pessoas. E ela também pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do investigado. Ou seja, se a CPI está investigando uma pessoa, ela pode determinar, sim, que seja quebrado o sigilo fiscal, o sigilo telefônico.
Depende. Se atende bastante a esse tipo de sigilo bancário, inclusive. Por que aquela pessoa anda enviando dinheiro? Esse atende bastante aí. Porém, não pode enviar CPI. Por que eu coloquei o que ela não pode fazer? Porque nas provas de concurso, ela fala que pode fazer. Perfeito? E eu coloquei o que não pode e o que pode. Ela vai falar, porque na prova ela vai falar o seguinte. A banca vai falar o seguinte, olha, interceptação telefônica pode. Ela pode decretar prisão preventiva. Não pode. Perfeito? Eu vou falar para você. Já disse o que pode e agora eu vou falar o que não pode, para você não confundir na hora da sua prova. Perfeito? Vem comigo. A CPI não pode determinar qualquer espécie de prisão, salvo a prisão em flagrante, porém a prisão em flagrante é uma prisão em que qualquer pessoa pode fazer. Determinar medidas cautelares de ordem penal civil, ou seja, a CPI não determina nenhum tipo de medida cautelar. Ela não pode determinar busca e apreensão domiciliar de documentos. Ela pode determinar a busca e apreensão de documentos quando não infringir a violação do domicílio das pessoas. Bem? Ela não pode determinar a anulação de atos do Poder Executivo. Ela não pode determinar a quebra de sigilo judicial. Se atente bastante a isso aqui. Por quê? Porque ela pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. Porém, não de sigilo judicial. E ela não pode determinar a interceptação telefônica. Essa talvez a mais importante, porque as provas cobram justamente interceptação telefônica. Ela pode determinar a quebra do sigilo telefônico. Porém, a interceptação telefônica, que no caso também é regulado por lei, ela não pode determinar. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, me manda uma mensagem. Bom, a gente encerra por aqui. Me perdoa a sessão legislativa, eu me confundi com as datas do dia 2 de fevereiro ao dia 22 de dezembro, tá bom, pessoal? Só retificando mais uma vez para deixar claro para você, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver acerca dessa aula, me manda uma mensagem, perfeito? E tamo junto. Professor Paulo França na área. Valeu!